Temos hoje 6 livros que eu trouxe para vocês conhecerem. Foram livros que eu andei lendo recentemente. Tem um tempinho até, mas só consegui fazer o vídeo hoje. E também eu vou falar um pouco de 3 leituras que eu tô em andamento. E aí é aquele papo gostoso que a gente tem nos comentários. No vídeo passado eu comentei que eu tava lendo o Babel. E aqui eu trouxe ele para falar um pouquinho com vocês e dizer que eu fiquei tão encantada com Babel, essa fantasia escrita pela R.F. Kuang, que apareceu aqui no canal com A Guerra da Papoula. Ambos os livros despertaram muito a minha atenção e ambos os livros têm vídeo só para ele. Olha, Babel tem 2 vídeos aqui no canal. Um para falar das referências, se você gosta de referência literária em livros. Babel é cheio de referências e tem um vídeo lá sem spoilers nenhum, só para você saber um pouco sobre do que o livro trata e também para vocês conhecerem as referências. E para quem quiser conversar sobre o livro sem spoilers e só uma partezinha com spoilers, tem um vídeo que eu chamo de Almanac, porque eu me empolguei muito nessa história. Essa história é uma história que trata do tema do colonialismo. Então, puxa, gente, procura saber sobre Babel. E se você tiver mais curiosidade, assiste lá os vídeos, tá? Quero falar um pouquinho mais, porque esses que eu vou falar a partir de agora não tem vídeo específico. De um não ficção, que é o meu primeiro livro que eu leio de não ficção, tratando do tema da inteligência artificial. É um tema que eu acho que está interessando a maioria das pessoas. E eu já quero pedir ajuda de você aqui no comentário desse vídeo no YouTube, porque eu gosto muito dessa troca, da gente conhecer livros. Se você já leu livros sobre a inteligência artificial, na parte teórica, me recomenda aqui. Eu tô com um que eu ainda vou ler e tô com esse que eu já li, que é da Marta Gabriel. A Marta Gabriel é uma engenheira que eu já conheço há algum tempo, ali por volta de 2010, em um vídeo no Café Filosófico. Ela estuda a tecnologia. A área da engenharia dela, se eu não me engano, é a área de informática. Então, no Café Filosófico, ela falava muito sobre, fazendo uma relação dos oráculos. Os oráculos, aqueles que previam o futuro, ou então que dizia o que você tem que fazer, com o Google. Eu acho fenomenal, me chamou muita atenção. Desde então, eu fiquei sempre ligada na Marta Gabriel. Durante a pandemia, ela fez também uma explicação muito relevante, se eu não me engano, na Casa do Saber, no canal da Casa do Saber. E aqui eu escolhi como meu primeiro contato com o tema da inteligência artificial o livro dela, que se chama Inteligência Artificial do Zero ao Metaverso. Olha, os conceitos que tem aqui são bem interessantes. Eu acho que é um livro que ele traz um aparato geral. Eu gostei de ter lido ele para primeiro contato. Eu não tenho tanto repertório para falar se ele é bom, porque só li ele. Agora, foi um contato que eu gostei bastante. Eu fiquei sabendo alguns termos que eu fiquei feliz assim de conhecer. A IA, eu não sabia que ela já aparece desde o final do século XX, só que existe um conceito de chatbot, que é o que agora está despontando, muito pautado no conceito de machine learning, que é as máquinas aprendendo com elas mesmas, né? Então, aqui a gente vai ter um aparato histórico do desenvolvimento da tecnologia, a relação também de se produzir. O ser humano produz essas plataformas e esses algoritmos muito pensados no cérebro humano. E o que mais me interessa, de certa forma, é um livro fininho, então não teve nada demais. É um livro que eu vou usar para consulta, mas o que mais me interessou aqui, que me interessa em outros livros, é perceber muito como, de forma para pessoas que não são da área, a questão da segurança. É o que mais eu fico preocupada com relação a todos esses aparatos tecnológicos, tá? Me conta aqui, eu vou ficar aguardando a sua dica de livro sobre IA para mim. Olha, eu tô participando esse ano, acho que eu já comentei aqui, do grupo de estudos, mais ou menos. É um grupo de leitura, mas é mais
estudos, do canal do INEF, do Isto Não É Filosofia. E esse ano eu estudo dentro de várias obras para chegar na obra principal, que é o Confissões do Santo Agostinho. Eu tô adorando. Eu queria estar participando mais, mas eu inventei de fazer também uma pós-graduação esse ano, então tá bem complicado, mas antes de começar as aulas da minha pós, eu consegui ler um livro que tem muito a ver com esse tema até chegar no Confissões de Santo Agostinho. Um tema que eu gosto muito, que é a queda de Adão e Eva. Eu acho que esse livro talvez entre naquela lista de livros improváveis. Você já conhece essa lista? Porque é de um nicho de interesse. Eu não sei se vocês se interessam por isso. É não ficção. A gente tem o George Minoir trazendo toda a pesquisa histórica do tema da queda do Adão e Eva, a origem do mal, em diversas culturas, mas principalmente nessa origem da história do Gênesis da Bíblia. Vamos voltar para a ficção, porque eu li um livro que eu tava pensando assim, poxa, esse escritor eu sou simplesmente apaixonada. E aí, mas esse livro não é um livro que tá nos famosos desse escritor. E que pista mais eu posso dar? Falar logo. Vou falar. Gente, mais um Dostoiévski, mais um livro inesquecível, um livro que me sacudiu, como Dostoiévski sempre faz comigo. Não tem jeito. Será que não vou ler uma coisa mais ou menos do Dostoiévski? Uma coisa simplesmente boa do Dostoiévski? Tudo bem, posso ler um livro legal, bom, mas não, tem que ser fabuloso, né? Tem que ser. E Nietochka Nietsvanova é simplesmente fenomenal. Aqui, Dostoiévski vai se colocar como na visão de uma menina ali no final da sua infância, um pouco da sua infância e o seu amadurecimento. E eu não esperava que isso fosse humanamente possível. Chegar no nível de complexidade psicológica de uma menina, um autor homem. Como isso é possível? Não é à toa que Freud era apaixonado, eu acho, né? Que se baseou tanto da sua obra no Dostoiévski. Aqui eu pude perceber, eu não sou leitora de Freud, eu li pouquinho, mas eu pude perceber um pouco do complexo de Édipo aqui, um pouco para feminino. Os sentimentos da Nietochka são de uma complexidade e que talvez uma pequena base de psicologia, quem souber, ajuda até a perceber a grandiosidade desse escritor, que antes da psicanálise já tinha essa visão psicanalítica, ou seja, antes de existir a teoria. E quando eu penso que eu já tô satisfeita com tudo que eu li do Dostoiévski, que agora eu tô partindo para reler, talvez, o Dostoiévski, e eu pego uma coisa nova, eu me surpreendo ainda mais. Como isso é possível? O cara é brilhante, é desconstrutor, porque a gente é pega de surpresa. Agora, tem o foco aqui é na nossa personagem, a gente tem a família dela, a visão dela, ela não tem a parte paterna, quer dizer, a visão paterna dela é de um padrasto, e tem toda a questão do símbolo paterno aqui, o que significa para ela. Um dos pontos altos aqui foi depois, preparando esse vídeo, eu perceber o quanto que esse livro dialoga com... Mais pra frente a gente vai ter até mais um vídeo que eu tô bolando um pouco em livros relacionados. Pelos Olhos de Maisie, do Henry James, que a gente já conversou aqui no canal. A gente tem aqui os jogos amorosos. Eu gostei muito de perceber esse tema no livro, sob o ponto de vista de Dostoiévski, que tem uma narrativa tão diferente do Henry James, mas a gente pode ter encontros aqui nesses jogos e nas relações amorosas que envolvem uma criança e utilizam a criança para conseguir coisas ou para ferir o parceiro ou parceira. E tem o padrasto da Nietochka, que para mim foi um personagem que me marcou, porque a gente tem também o tema da autossabotagem, do medo,
do medo de falhar, de não ser reconhecido como alguém brilhante na arte. Olha, eu peguei um policial muito diferente. As 7 mortes de Evelyn Hardcastle. A cada dia, um homem que a gente vai saber quem é em um momento aqui, mas ele acorda em um corpo diferente, sempre no mesmo dia em que ele sabe que vai morrer a Evelyn Hardcastle. Acho que eu só preciso falar isso, porque tem as coisas a gente vai descobrindo ao longo da história. Eu comecei a leitura desse livro achando aquele estilo que eu tava buscando mesmo, uma espécie de policial mais alucinante. E eu tive mistério, intriga, aquelas reviravoltas. Agora, eu só acho uma coisinha dele, que acho que a partir da metade, um pouco, talvez tenha tido o que eu chamo de barriguinha. Eu acho que subtramas que eu, não sei se foi o momento que eu li, eu já tava um pouco cansada. Mas aí tudo, pelo dinamismo, eu consegui atravessar e chega o final também cheio de daquelas reviravoltas que a gente gosta. É aquele tipo de livro que eu tenho gostado de ler de vez em quando, gente. Me conta aqui se vocês gostam. E fica a dica, eu acho que esse elemento combinou muito bem. Eu não me lembro de ter lido nada. Tem o recursão que eu falo aqui de vez em quando, que é bem legal, mas não tem essa coisa de sair de um corpo para outro corpo. Essa estratégia foi muito boa pra gente perceber os personagens em ponto de vista do protagonista e a gente entra um pouco nessa sensação de estar em outro corpo. Eu gosto desse tema, da sensação de estar em um outro corpo, porque muda coisas assim que a gente não imagina, né? Enfim, então fica aqui a dica e eu vou terminar com Conceição Evaristo. Antes de eu falar do livro da Conceição Evaristo que eu li, eu quero dizer que se você gosta desses estilos policiais, tem um vídeo aqui no canal de duas dicas pra você, de 2 livros policiais bem alucinantes, que eu não tinha lido ainda esse, né? Acho que poderia fazer um vídeo, 3 livros meio policiais alucinantes. E aqui com um elemento mágico, né? Vamos lá então para a nossa Conceição Evaristo com o seu livro Canção para Ninar, Menino Grande. Vocês já ouviram falar do novo livro? Acho que é o mais recente da Conceição Evaristo. Aqui a gente vai acompanhar Fio Jasmin e a visão dele por diversas mulheres. A sua esposa e outras que ele se relacionou. Cada capítulo é a visão, a história dele com uma mulher. Gente, para esse livro da Conceição Evaristo eu vou precisar muito da ajuda de vocês. Já tô pedindo suplício. A Conceição Evaristo é uma autora que ela foi assim uma paixão à primeira vista, um amor à primeira vista. Quando eu li aqui o Olhos d'Água, que continua sendo o meu preferido da autora. Até então eu li o Ponciá Vicêncio, o Em Submissas Lágrimas, não me lembro a continuação do título, e foram todas leituras ótimas. O que não aconteceu, acho que eu tive a minha primeira frustração com a Conceição Evaristo. Possivelmente eu não consegui perceber essa Conceição Evaristo aqui, e do Ponciá Vicêncio e dos Submissas Lágrimas nesse livro aqui. Não consegui. É aquela coisa, não sei se sou eu, o momento que eu peguei para ler. Essas mulheres vão se relacionar com o Fio Jasmin. Fora algumas passagens muito bonitas, a Conceição Evaristo tem textos bonitos, ela faz uma produção de texto muito bonita, na minha opinião, com poesia ali misturada. Fora algumas passagens assim, eu não tive paciência para essas mulheres que queriam rapidamente transar com o Fio Jasmin. E aí me faltou a habilidade de perceber outras nuances dessa história. Bem, vamos falar agora do que eu tô lendo.
mostrar logo esse, o primeiro que eu tô lendo, A Montanha Mágica. Eu tinha avisado que eu tava na iminência de pegar A Montanha Mágica. Eu sei que é um livro que, ó, precisa de fôlego. Mas que livro sensacional. Só até onde eu tô. Eu não sei se em algum momento ele vai ficar chato. O Thomas Mann, ele é um escritor alemão que muitas pessoas falam que a filosofia, eu amo filosofia, tá muito embutida nos livros dele. Perceber a história que a gente tem um rapaz que vai chegar uma espécie de reabilitação, hospital que fica nas montanhas e que era muito comum. Alguns filmes antigos aparece isso, para a cura da tuberculose. Não tinha ainda medicação, então você tinha que ir para um local para respirar ar puro e torcer para o seu organismo reagir à tuberculose. O protagonista Hans Castor, peraí, eu não sei se eu tô, é Castor, toda vez, Castor, ele tá indo fazer uma visita pro primo, o Joaquim, nesse local, e que tem esse hospital. Logo no começo, ele chega e é meio como se fosse um pouco férias para ele. Ele tá entrando muito no mundo da engenharia. A visita para um lugar onde não se tem muito o que fazer e tudo que isso implica na gente ao chegar num lugar novo, perceber comportamentos e rotinas diferentes daquela que a gente está habituado, conhecer pessoas, imaginar também, outra coisa, o cenário de pessoas doentes. Então, coisas que visualmente, até então, o nosso protagonista não viu ainda. E o nosso protagonista, ele é de uma família muito conservadora. Além do Joaquim, ele já se encontrou com um personagem que eu tô amando. Toda vez que ele aparece, eu já fico, oba, vai ter debate, que é o Settembrini, que já vem de uma família mais liberal. Puxa vida, amor, acho que eu vou ficar lendo o ano todo isso aqui, porque eu tô lendo tão devagarzinho, gente, eu só consigo ler pela manhã. É um livro que é ruim ler na cama, de noite eu gosto de ler na cama, pra ficar segurando, e de manhã eu leio aqui, no escritório. Ó, outro livro que eu tô lendo, que eu comecei ontem, é um livro que acho que tá na lista dos mais vendidos do mundo inteiro, eu acho, dos Estados Unidos. Aqui no Brasil também é um fenômeno. É uma autora que, na minha visão, a gente ainda vai ter vida. Vê se você tá inscrito, tá? Porque a gente vai ter vida pra conversar. Escritoras que são muito populares, escritores que são muito populares, normalmente acabam sendo odiados por um certo grupo de leitores. Por que isso acontece, né? Enfim, a Colleen Hoover é a vítima do momento, da polarização. Ou a galera ama, ou a galera odeia. E eu acho que a gente consegue mais do que ter esses extremos, tá? Então a gente vai descobrir juntos. Eu tô lendo o famosíssimo É Assim Que Acaba. Tô na página 45, bem pouquinho. E até agora, eu digo a você que eu tô surpresa positivamente com o livro, tá? Eu quero trazer aqui nada extremista, sabe? Eu quero depois trazer para esse livro. Eu sei que é um romance romântico e eu tô me trabalhando, que eu não ando tão entusiasmada com romances românticos. Mas eu tô interessada em entender esse fenômeno que é a Colleen Hoover. Eu já comentei aqui no canal que lá atrás eu li um livro da Colleen Hoover que eu guardo no meu coração. Eu já passei adiante porque depois eu vi que eu não queria reler, mas eu achei na época uma leitura tão doce e uma leitura tão tocante pra mim, que foi o Métrica. E foi só isso que eu li dela. E ela hoje tá todo mundo demonizando ou então amando a autora. E o terceiro livro eu comecei a ler quando eu tava esperando. Deixa eu falar rapidinho, porque eu não sei se tem alguém que não conheça ou É Assim Que Acaba. Mas o que eu sei da história, o que eu sei aqui é que é sobre relacionamento abusivo. E aí eu tava esperando, eu fui esperar um bom tempo para fazer uma prova nessa semana. Uma prova física, cheguei bem antes, era um lugar que eu não conhecia. E aí eu cheguei antes para ficar bem tranquila, cheguei 1h30 antes. Fiquei lá lendo, começando a ler O Príncipe do Maquiavel. E
Eu acho que eu peguei numa hora que eu tô bem animada, viu? Estratégias políticas. O Príncipe no Maquiavel é uma carta que o Nicolau Maquiavel faz para o Lorenzo de Médici, que é até o da foto, ok? Explicando como que estratégias para ele se manter no poder. Tô na página 61. Estratégias como... É bem legal essa coisa do que já teve aqui, eu percebi pela história do Brasil. Quando você vai conquistar uma terra nova, um local novo, ele já coloca que é preciso você eliminar os soberanos daquele povo. Eliminar ele e os parentes e até a nobreza, se existe naquele povo. Porque senão uma hora ele vai em algum momento tomar novamente aquela terra, vai eliminar você, né? Tem outras, assim, já passei por umas interessantes que ele até estuda um pouco o Império Otomano, diz por que o Império Otomano é difícil de ser conquistado. E eu acho interessante quando ele diz que é uma boa estratégia. Existe uma diferença fundamental de você conquistar um local que tem a sua língua, que tem um costume e a língua parecida com a do conquistador, e conquistar um local que tem língua e costumes completamente diferentes do conquistador. O primeiro, ele é muito mais fácil de se manter ali dominado por muito tempo. O segundo, você já precisa, e ele vai dizer como fazer outras estratégias. Aqui um dos exemplos, tá? Então eu tô gostando dessas 3 leituras e tô passando por elas assim devagarzinho. Esse aqui eu tô lendo mais de noite, que ele é mais tranquilo, e os outros 2 eu tô intercalando aqui durante o dia, tá? Acho que é isso. Me conta aqui o que vocês andaram lendo, gente. Eu adoro conhecer. Comenta também se vocês já leram esses livros, se vocês já ouviram falar desses, tá? E até o próximo vídeo.